Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Então veja aqui, ache o valor de x. Eu tenho aqui um triângulo com duas medidas e uma das medidas é x. E o problema é que eu calcule esse x. Qual é o valor de x? Então, antes de começar a resolver logo, eu vou lembrar de vocês que tem um triângulo retângulo chamado triângulo pitagórico, que ele tem as medidas proporcionais a 3, 4 e 5, tá bom? A gente chama esse triângulo de triângulo pitagórico e as medidas deles são ou 3, 4, 5 ou proporcionais a 3, 4, 5. Pode ser, por exemplo, 6, 8, 10, tá vendo? Vezes 2, ou 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Então pode ser 9, 12, 15. Pode ser do 30, 40, 50. Proporcionais ao 3, 4, 5. Esse é o triângulo pitagórico, tá? Ele aparece muito em concursos, provas, problemas no modo geral que a gente vai resolver, aparece esse triângulo pitagórico aqui, ok? E tem um outro também que é muito conhecido, tá? Que ele é um pouquinho mais alongado, ele é o 5, 13 e 12. Tá? Tem essas medidas aqui, é um triângulo retângulo também. Se você aplicar o teorema de Pitágoras, você chega nessa relação aqui, ok? E daí a gente pega um problema desse, você vê o 5, o 12 e o x, e você logo quer colocar o quê? O 13. Né? Você vai sem pensar muito, sem calcular, sem pesar, olhar com mais atenção, você vai lá e quer colocar o 13. Mas daí você vai errar, vai estragar o seu futuro, não vai passar na prova, vai reprovar de ano e vai ficar para trás. Não pode fazer isso. Você tem que fazer o quê? Você vai lá e vai pensar. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras, vamos pensar um pouco com mais cuidado, tá? Então, o que diz o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. E eu vou colocar, a hipotenusa é 12, então vai ficar assim, ó, 12 ao quadrado é igual a esse cateto 5 ao quadrado mais esse cateto x ao quadrado. E eu tenho aqui uma equação que envolve x. Para resolver isso, o que eu faço? Eu isolo x e jogo tudo que não tem x para o outro lado para calcular o valor de x. E vai ficar aqui, ó, 12 ao quadrado menos 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado, certo? E aqui eu posso usar mais uma ferramenta da matemática chamada produto notável. E um produto notável diz assim, ó, né? Um produto notável específico diz que a ao quadrado menos b ao quadrado pode ser resolvido como sendo o quê? A menos b vezes a mais b, tá? É a soma vezes a diferença ou a diferença vezes a soma. Quando eu tenho o quadrado de um número menos o quadrado de outro número. Eu somo os dois números e multiplico pela diferença dos dois números. E é o que eu vou aplicar aqui. E aqui eu vou ver o seguinte. Então, 12 ao quadrado menos 5 ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então, portanto, x ao quadrado vai ser a diferença 12 menos 5 vezes 12 mais 5. E isso daqui vai ficar que x ao quadrado vai ser 12 menos 5, 7, vezes 12 mais 5, 17. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 7 vezes 17. Tá? E aqui eu chamo a atenção a vocês a essa equação aqui, ó. Tá? Quando você pensa bem, você não sai colocando 13 em qualquer lugar. Quando você pensa bem, você calcula, analisa e nessa semana nós vamos colocar no dia 7 o número 17, tá? Essa é a solução, tá? Essa é a solução para o nosso país, nesse momento. E eu fortemente recomendo você que no dia 7 você coloque 17. Porque se você sair colocando 13 em qualquer lugar, você vai ter um retrocesso para o seu país. Tá bom, gente? Pense com atenção. Lembre-se que para resolver os nossos problemas nós temos que pensar, analisar, tá? Calcular, ponderar, lembrar das regras, lembrar das recomendações e tomar a decisão certa. Ok? Então é isso aí. Estude, trabalhe
e vamos seguir em frente. Até a próxima, pessoal!